Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre tipos de diabetes. Lembre-se de curtir esse vídeo, seguir esse canal e deixar aqui os seus comentários. É isso aí pessoal, vamos comentar hoje sobre os tipos de diabetes. Existem vários tipos de diabetes, mas nós vamos falar dos principais tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, certo? Esses são os tipos mais comuns do diabetes. O diabetes tipo 1 é aquele que aparece geralmente na infância, na adolescência, mas pode ter sim um outro pico de aparecimento lá depois dos seus 70, 80 anos de idade. E é caracterizado pela falência pancreática, ou seja, o pâncreas deixa de produzir insulina. Geralmente isso acontece devido a uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo começa a atacar o pâncreas e faz com que ele deixe de produzir a insulina. Isso acontece em cerca de 5 a 10% dos casos de diabetes, ou seja, não é o tipo mais comum, certo? E às vezes tem um gatilho, a pessoa já tem uma predisposição genética e tem um gatilho, uma infecção viral. Então isso pode acontecer após uma infecção por vírus, uma gripe, uma infecção de garganta. Isso pode precipitar, ou seja, seria o gatilho para essa falência pancreática, para esse ataque às células do pâncreas. Então, e essa falência pancreática só vai se demonstrar com o aumento da glicemia quando atingir cerca de 90% do pâncreas, ou seja, praticamente todo o pâncreas já acometido. Então, é assim que vem surgir o diabetes tipo 1. E como ocorre a falência do pâncreas, como não tem insulina, então a pessoa tem que tomar insulina desde o início. Então, o tratamento é com insulina desde o início. Lembrando que a insulina é fundamental para que a glicose, o açúcar, entre na célula. Quando isso não acontece, a glicemia, que é o açúcar, fica alto no sangue, tá certo? Então, esse é o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele geralmente acontece após os 45 anos de idade, mas pode acontecer em qualquer fase da vida, certo? Ele é caracterizado pelo aumento da resistência à insulina, ou seja, tem a insulina, só que ela não consegue exercer sua ação de maneira adequada, pois tem uma resistência a ela. Nessa situação, o pâncreas ele inicialmente produz até mais insulina para contrabalancear essa resistência insulínica. Então, no início, por isso que é mais silencioso o diabetes tipo 2, porque não tem essa falência pancreática como tem no diabetes tipo 1. Então, é uma coisa mais arrastada. Esse é o grande detalhe. Então, pelo fato de ser doença silenciosa e ter poucos sintomas no início, nós temos cerca de metade das pessoas com diabetes sem saber que tem diabetes. Nós temos cerca de 16 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Então, é um número muito grande e metade não sabendo que tem diabetes. Exatamente porque esse processo inicial é mais lento. E cerca de 90% dos casos dos pacientes com diabetes têm diabetes tipo 2, que é esse que eu estou comentando. Então, dessa resistência insulínica aumentada, certo? Então, que tem esse contrabalanceamento com o aumento da insulina. Os sintomas não aparecem no início, demora um pouco mais para aparecer os sintomas. Então, aquela pessoa está mais cansada, depois começa a urinar mais, beber mais água, mas no início a pessoa até pode ganhar peso, que é a base do diabetes tipo 2. É uma doença que é poligênica, ou seja, tem vários genes, não é um gene específico. E uma pessoa que tem uma predisposição, que por causa desses genes, a pessoa que não faz atividade física, a pessoa que se alimenta errado, então ela pode ter o diabetes tipo 2. Então tem caso na família, então tem que ficar atento. Se tem caso na família, você pode ter diabetes tipo 2 também. Então ficar atento para atividade física e alimentação saudável. O tratamento, no início, a depender do nível de glicemia, pode ser feito com insulina, pode ser feito com antidiabético oral, que é o comprimido, mas é diferente do diabetes tipo 1, que é obrigatória a utilização da insulina desde o início, certo? O diabetes gestacional, ele acontece na gravidez, certo? Podendo permanecer após ou não a gravidez. Então, o momento da gravidez é até um momento que ocorre um aumento dessa resistência insulínica.
Então, quem tem o diabetes gestacional tem uma predisposição depois a ter o diabetes tipo 2. Então, tem que ficar atento, tem que ficar acompanhando para ver se vai evoluir para diabetes tipo 2 ou não. E o tratamento na gravidez também é um tratamento mais específico. A insulina é a medicação mais estudada no paciente com diabetes gestacional, mas tem a possibilidade de utilização da metformina, por exemplo, em algumas situações. Então, tem que ser analisado caso a caso, tem que ser individualizado. Então, além da reeducação alimentar, da atividade física, tem que ter um controle melhor, porque pode influenciar no parto, pode influenciar no desenvolvimento da criança. Então, merece um acompanhamento especial. E é isso aí, pessoal. Falamos hoje de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Fique atento às dicas do canal e procure o seu endocrinologista.